Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe, irmãos, me veio assim um sentimento de amor muito forte. É como com uma dor muito forte no coração. Eu quero entregar essa dor deste coração antes de a gente começar aqui nossa reflexão. Coloca a mão no teu coração, como se algo sufocasse o teu eu, tirasse a paz do teu coração, algo muito forte, um desespero, uma mágoa, uma dor. E eu creio que a mão do Senhor já está sobre essa situação. Sabe, irmãos, e a palavra de Deus hoje vem trazer para nós esse mover. É um coração que se volta a Deus e se volta ao próximo. Ensinamentos que Deus nos dá de como agir diante de situações. Hoje nós estamos vivendo neste mundo, irmãos, que nós podemos se deparar com qualquer situação. Talvez uma pobreza, uma dívida, uma conta, algo terrível que pode acontecer, um desastre. E diante de tantas coisas, nós ficarmos ali oprimidos e o que fazer? Talvez de uma ofensa, talvez de alguém, algo que você falou que na hora do nervosismo, na hora daquela opressão, você magoou alguém. Quantas pessoas entram em atritos, né, irmãos? Brigam, discórdias, xingam um outro por causa de dívidas, por causa de tantas situações, vamos lá colocar também, né, heranças, quantas coisas. E o coração fica igual eu comecei aqui, fadigado, angustiado. Como que a falta de perdão maltrata, gera tantos desconfortos, gera as doenças, gera as dificuldades, de até prosseguir no seu trabalho, de dar andamento à vida profissional, de dar andamento a um casamento, tantas coisas. E hoje a palavra vem nos dizer sobre o perdão. Vamos ler aqui a reflexão do Diário Bíblico. Jesus é muito claro quando explica para Pedro que o perdão deve ser dado
Não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é sempre, diante da explicação dada por Jesus, devemos recordar sempre que diante das ofensas dos nossos irmãos, devemos ter a mesma medida de Deus conosco. O ensinamento do perdão deve se levar para a vida toda. Devemos construir a nossa vida pautada nesta orientação. Isto alegra o coração de Deus. O perdão cura, para pensarmos quais são as áreas de sua vida onde você precisa experimentar o toque de cura ou perdão de Deus. E conforme diz também aqui o nosso livro de estudo, a teologia, perdoar a seu irmão. Jesus demonstra a loucura da falta de misericórdia. Alguém que havia sido perdoado do pecado e de sua dívida eterna deveria perdoar prontamente o próximo que tem pecados menores. Tal lição é sintetizada no comentário de Jesus ao Pai Nosso. Trazendo essa reflexão para nós, um direcionamento aqui da igreja, nós vamos agora fazer uma pergunta para nós, que o nosso Lectio Divino fez hoje. Em um relacionamento verdadeiro, a correção também é amar. Perdoar também é amar. Mas e como, irmão, que eu recebo uma correção? Se eu for ser corrigido diante de uma falha minha, será que eu consigo enxergar minhas falhas? Será que eu aceito a correção? E se eu vou corrigir alguém, eu consigo corrigir alguém? Ou eu tenho dificuldade de corrigir, tenho muito respeito humano? E talvez isso na hora que eu quero agradar a todos, respeito humano é o quê? Eu quero agradar a todos. E na hora que eu me explodo, eu me iro, eu corrijo com raiva, e aí eu faço coisas erradas. E aí por diante, aí entra, irmão, a falta do perdão por isso, na hora de uma correção. É pai com filha, mãe com filha, e aí por diante, é primo, é tio, é familiares, é irmão. Aí você quer corrigir, entra aquela discussão. Tem pessoas que não conseguem nem conversar, já começa a se agredir. Diante de qualquer situação, vai resolver uma coisa, entra em discussão. Então, querido irmão, como viver essa graça de uma forma correta? É você olhar para dentro de você. Qual que é a tua dificuldade hoje? Num relacionamento de corrigir, de ser corrigido, você sabe. Quando você é corrigido por alguém, quando alguém brinca com você, você se ira, você se acha no direito já de atacar, ou você silencia, você reflete e acha a melhor forma de você corrigir aquela situação conversando. Olhando para a minha vida, todas as vezes que eu já sofri com essas situações, diante de um ataque, diante de uma explosão minha, diante de eu reagir de uma forma de ira, foi errado. A melhor certo foi silenciar. E o melhor exemplo que eu dei para mim e para os meus irmãos foi o silêncio. Diante de um ataque, o silêncio, e dar uma resposta com sabedoria, pedir o Espírito Santo, direcionar um coração com o Espírito Santo. Assim, querido irmão, é dentro de casa, é na família, ou no teu trabalho, onde você estiver. A nossa correção é amar também. Vê se você está vendo o irmão ali, uma situação de nervosismo, e aquela pessoa começa a atacar os outros, e você, naquela hora, você ajuda, ou você silencia, e aquele silêncio vai fazer a pessoa refletir. Já fizeram isso comigo também, e é maravilhoso. É um exemplo bom. Talvez alguém comece a falar mal de alguém, atacar, e você, na hora de você reagir, talvez você quer ajudar a pessoa, e você incentiva ela falando. Mas se você silenciar, é uma forma de você corrigir. Silenciou, aí você vem com sabedoria. Irmão, não está certo o que você fez. Você já parou para pensar? Você já parou para refletir tudo que está acontecendo ao teu redor? Olha o jeito que eu falei. Com mansidão. A melhor correção, querido irmão, é com mansidão. Você falar irado, eu mesmo, quando me corrigem irado, me atacando, eu já me tranco. A minha reação me trancar. Não tenho reação na hora, mas logo depois eu fico resmoendo aquilo, e eu fico aquilo no meu coração. Onde que me vem a ignorância espiritual, onde que me vem tantas coisas, e ali me faz mal. Mas hoje eu aprendi a lidar de que forma? Sabendo lidar com isso, porque eu sei que isso, quando alguém me corrige assim, é minha grande dificuldade. Então hoje eu consegui identificar o meu problema, que é quando vem aquela correção forte em cima de mim,
eu me tranco, então eu já consigo lidar com isso. Mas quantas pessoas não conseguem lidar e não conseguem entender que você tem essa dificuldade numa correção direcionada com aspereza? E assim vem a pregação com aspereza, vem uma pregação mansa, falando com calma. Então assim, tudo isso, irmãos, nós temos que se autoconhecer, nós temos que ter um autoconhecimento, um relacionamento com Deus e com você. Por isso que diante de você mesmo e diante de Deus, você se relacionar com Deus é você ouvir, é você refletir, é você identificar o teu eu, é você colocar para Deus o teu problema e diante dessa luz que é Jesus, você conseguir entender. E diante do perdão, nós temos que entender o quê? Tanto eu tenho que perdoar ou eu pedir perdão, sozinho às vezes a gente não consegue. É difícil. E de que forma que eu vou entender? Primeiro, refletindo. Se meu Deus me perdoa, por que eu não vou perdoar o irmão? Se o nosso Deus, que é o Pai, eu peço perdão para Ele no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então quando você rezar o Pai Nosso, que você tiver que perdoar alguém, você lembra. Você está sendo falso se você rezar e não perdoou. E de que forma que eu sei que eu perdoei ou não? Quando você olhar para aquela pessoa e você não lembrar mais daquela situação. E de que forma que eu vou vencer isso? Se você continuar lembrando e isso te faz mal, você tem que ir até a pessoa e resolver. E de que jeito? Primeiro eu vou rezar por essa pessoa, vou rezar por mim, vou pedir para Deus discernimento, vou pedir a melhor forma de chegar, vou pedir que Deus nos una e eu vou fazer a minha parte, que é colocar para Deus, eu vou pedir, vou rezar pela pessoa e se Deus agir lá com ela e agir comigo aqui, a hora que nós se encontrar não vai ter mais nada, ou vai ter um momento que nós vamos ter que conversar as duas pessoas e pedir perdão, mas pede e clama o Espírito Santo. Para que com ele a gente consiga vencer. Porque quem que nos perdoou? Olha para a cruz, irmão. Hoje nós falamos sobre os sinais. Sabe o que Jesus disse lá na cruz? Eu uso sempre esse exemplo para o perdão. Você não consegue perdoar ninguém? Vamos caminhar com Jesus até chegar aqui na cruz? Primeira coisa que zombaram dele foi quando colocaram a coroa de espinho nele, deram ali para ele um varão, falando para ele dizer que ele era o rei dos judeus e cuspiam nele, zombavam dele. Você já parou para pensar se alguém fizesse isso? Você já parou para pensar como que é humilhante isso? Você já foi humilhado? Você já foi humilhado diante de alguém? E aí você, uma revolta enorme, o que Jesus fez? Prosseguiu com a sua cruz. Foi zombado, caiu, tiravam sarro, humilharam, chicotearam. E ele chega lá no alto da cruz, ele olha e fala: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Irmão, é de arrepiar. Se você não se arrepiou, se você não sentiu essa voz aí entrando no teu coração, e você não ter coragem de ir lá e pedir perdão para uma pessoa, ou você perdoar alguém, como disse uma entrevista com o Frei Gilson, com o Varela, se não me engano, ele falou assim que ele não entendia como que as pessoas não conseguem... Qual dúvida que tem no teu coração? Se você tem dúvida ainda, como que as pessoas não conseguem amar Jesus? Por tudo que ele fez e nos mostrou? Essa era a grande dúvida do coração do Frei Gilson. Como que as pessoas conseguem ainda não entender? É tão simples, é tão direto o que Jesus fez. E ele nos ensina assim a perdoar de uma forma tão misericordiosa. E de que forma? Eu vou olhar que aquele irmão fez aquilo no momento de maldade, mas não é a pessoa, é um mal que está em todo mundo. Eu podia ter feito o mesmo, eu podia ter mirado do mesmo jeito. Então, meu irmão, atirar primeiramente aquele olhar de condenação, que só ele errou e você não erra. Primeiro passo, eu peco também. O segundo, esse irmão precisa que eu reze por ele ou alguém reze por mim, porque eu também deixei o mal entrar em mim. O terceiro, pedir que Deus perdoe a ação daquele irmão, porque ele não sabia o que ele estava fazendo, que tinha te atacado. Aí o quarto, eu me encontrar com ele e eu falar: me perdoa, eu errei. Já aconteceu comigo. Eu fiz algo de errado, eu achei que eu estava fazendo uma coisa simples, e naquele momento o irmão me encontrou na rua, me atacou, me
me falou coisas, eu no meu mover assim, poxa, eu joguei um negócio fora, só que joguei na casa do irmão, e ele me atacou assim com agressividade, as palavras. Eu silenciei, chorei, pedi a Deus, mas o Espírito Santo me orientou indo para mim lá pedir perdão para a pessoa, porque eu já tinha feito a coisa errada, e no meu coração ele me atacou. Fui lá, pedi perdão, conversei, e aquele momento ali eu conheci a pessoa, e eu tive que ter, além de eu ter sido agredido com palavras, eu tive que ir lá pedir perdão. Porque o primeiro passo do erro foi meu. Eu não sei, irmão, se isso pode ajudar a tua vida, pode ajudar o teu proceder, mas diante de uma discussão, diante de uma coisa, sempre a gente fala o que não deve, ofende o outro que não deve. E aí a tua parte é pedir perdão pelo teu erro. Ah, mas eu... Dá um abraço, vai lá, reconcilia, faz alguma coisa por esse irmão a hora que precisar. Deus vai te colocar, tá aí os passos. Coloca a mão no teu coração. Eu faço uma pergunta para mim e para você. Você quer herdar o reino dos Deus ou não? Ir para o céu? Você quer estar pertinho de Jesus? Você quer caminhar com Ele? Você quer ter um relacionamento com Jesus? Diante de uma verdade? Eu acabei de dizer uma verdade. É difícil de aceitar? Você pode ter questionado, né? Ah, eu vou lá pedir perdão se eu não fiz nada? E qual que é a verdade? Você tem que perdoar. Se eu não consigo, se eu olho para a pessoa e não consigo, eu tenho que ir lá e conversar. Nem que seja dar um sorriso, dar um abraço, fazer como se ali o meu coração tivesse já perdoado e a pessoa começar a ter um diálogo, e no momento certo essa pessoa vai te pedir perdão, mas a tua humildade vai ser maior que tudo. Então, irmão, num relacionamento nós temos que dar um passo, e diante de Deus a confissão ajuda muito tudo isso. Depois, deixa o agir de Deus. Deixa o seu coração ser dócil. Hoje eu coloquei assim, que eu estou vivendo a minha graça, do ver, ouvir e permitir tudo que Deus muda na minha vida. E tudo isso que eu falei aqui, eu desejo que Deus continue me purificando. Eu quero que Jesus me cure, eu quero que me cure da ignorância, eu quero que o Senhor me cure de todo o mal, aquelas pessoas que eu preciso pedir perdão e perdoar, que Deus me coloca. Eu sei que é dolorido, mas eu preciso, eu necessito desta graça, porque eu quero viver essa graça. E eu colocando isso para Jesus, querido irmão, fala assim com essas palavras: eu quero, Senhor, eu quero viver essa graça, eu quero viver a graça do perdão e perdoar, para que eu possa sim viver a graça da comunhão eucarística, da confissão, e viver essa graça no meu coração. Que Deus abençoe seu dia. E como disse o Padre Nicolas ontem, quem foi na missa ontem, ficou frente a frente o homem e a mulher, e ali nós se consagramos um para o outro para Deus, e ali nós falamos que o nosso refúgio seria Jesus, o nosso amigo. E ele falou muito claro isso, que o teu refúgio seja Jesus, filho. O Padre Nicolas falou, então não busca o teu refúgio em outro lugar, bebida, droga, vícios, lugares que faz coisa mal para os outros. Busque em Jesus. Não consegue perdoar? Jesus me ajuda. Não consegue amar os seus que estão em sua casa por causa dos defeitos dele? Jesus me ajuda. Me ensina a amar eles com os problemas e com o defeito deles, e ajudar eles a sair dos problemas. Eu não estou amando o problema dele, mas eu quero amar a pessoa da minha esposa, eu quero amar a pessoa do meu filho, da minha filha. O problema deles, o Senhor vai ajudar. Mas primeiro me ensina a amar cada um com os seus problemas e com os seus defeitos. Mas nos ensina a sair dos problemas e dos defeitos com a tua presença e com a tua verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, pedindo essa graça que nós vimos hoje no Evangelho do dia. Que Deus abençoe.